Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos falar de preconceito. Preconceito contra raça, crença, preferência sexual, classe social e aparência física. O historiador Francisco Carlos Teixeira vai falar sobre o preconceito estimulado pelo extremismo e vai tirar dúvidas sobre o que é direita e o que é esquerda na política atual. A Silvia Novaes é bisneta de italiano e filha de mãe negra e pai branco. Ela foi eleita Miss Itália nel Mundo 2011. Logo após ser eleita, a Silvia foi xingada pela internet por conta da cor da pele dela. Houve até quem lembrasse do nazismo por conta disso. Religião não define caráter. Essa é uma das mensagens que faz parte da campanha da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. A campanha defende o direito de ser ateu, de não se acreditar em nenhum Deus. Vamos saber mais sobre isso conversando com Alfredo Espínola. Motivo de piadas e de deboche, o gordo também sofre muito com preconceito. É sobre o preconceito contra o gordo que vamos falar com o jornalista e educador Lúcio Luiz, que escreve para o site Papo de Gordo. Aliás, o site tem uma frase divertida logo na abertura, diz: aqui é menos comida e mais informação. O coordenador especial da diversidade sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro, Carlos Tufson, vai falar do preconceito contra os homossexuais. Uma pesquisa feita pelo IBOPE revelou que 55% dos brasileiros é contra a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O sociólogo Geraldo Tadeu Monteiro vai falar com a gente sobre essa pesquisa. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter ou pelo Facebook. Eu começo, até porque o momento histórico é, digamos assim, animado, efervescente, com o Francisco Carlos Teixeira. Peço desculpa, mas estou gripadíssima. Ou não, nunca se sabe. Não, o tempo também ajuda, né? Uma fase de toda tempo hora ruim. essa mudança de temperatura. Porque eu falei na abertura que você fala do que é direita e que é esquerda hoje. É possível definir isso Claro claramente que é possível. hoje? Claramente não. Claramente já é mais complicado. Olha, a gente tem duas posições normalmente que trabalhamos com isso. Uma é pensar que existe uma coisa que é própria da natureza de alguém de direita ou de alguém de esquerda, como se houvesse uma essência, né? Isso está meio complicado. Hoje já não é muito possível de pensar isso. Hoje em dia nós pensamos mais que você está à direita ou você está à esquerda, dependendo do assunto. Para ter um exemplo, por exemplo, o PT seria um partido de esquerda, ou estaria à esquerda. Mas alguns temas, como, por exemplo, a união civil de gays ou o aborto, o PT racha inteiramente e não consegue ter uma posição como, por exemplo, o Partido Socialista da Espanha, que foi a favor da união de gays e do aborto. Então, na verdade, é um pouco mais essa coisa de direita e esquerda, é um pouco mais comportamental sobre como eu vivo, o que eu quero viver, do que uma essência política fixa. Os direitos individuais não estão sendo respeitados enquanto direitos individuais, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a gente está num momento... Não tem muito disso? Quer dizer, as pessoas não têm nada a ver com a vida do outro. Não era assim que era para ser? Tecnicamente, se teria a ideia de que as pessoas são livres até onde a sua ação não prejudique ninguém. Então, nesse sentido se eu quero me vestir todo de verde, ou se eu quero proclamar que eu sou budista ou ateu, ou se eu quero beijar na boca de um namorado, esse é um problema meu, que não faz mal a ninguém. Então, como não faz mal a ninguém, eu deveria ser livre para fazer isso. Mas não está ocorrendo isso. Na verdade, as pessoas estão muito preocupadas. Tem uma coisa que a gente brinca, às vezes, chama de síndrome de ex-fumante. Ninguém é mais atento ao cigarro do outro do que um ex-fumante. Né? O ex-fumante fica perturbado quando alguém fuma perto dele. Nós dizemos que isso é, na verdade, uma pessoa que não está convencida da sua própria opção, da sua própria crença, da sua própria razão. E precisa convencer, ele tem que ser messiânico, ele tem que convencer o outro para se sentir bem. Né? Porque se alguém beija na boca de homem, sendo homem, ou mulher, sendo mulher, e é feliz, então tem alguma coisa errada comigo, porque eu não beijo e não sou feliz. Né? Então, o raciocínio é meio complicado nesse sentido. Não é uma questão puramente de esquerda ou direita. Pessoas de esquerda são altamente preconceituosas,
pessoas de direita votaram e pensaram a favor de elementos comportamentais, como, por exemplo, união civil. Né? Então, mais uma coisa sobre o que a gente está falando? É sobre comportamento. E o preconceito é inerente ao comportamento? Ele tem... Algumas pessoas até dizem que o preconceito ele vem de um atavismo, alguma coisa da própria espécie. Por exemplo, alguns experimentos feitos com animais, onde um animal, por exemplo, num grupo de chimpanzés, se nasceu um animal albino, o grupo rejeita. Né? Então, teria alguns atavismos nesse sentido. Isso pode Dizem ser... que os índios rejeitam pessoas que têm problemas físicos. Tem físicos. Várias civilizações. Já entrevistei algumas pessoas que adotaram crianças indígenas com defeitos físicos, que foram rejeitadas. Isso pode ser verdade, mas nós temos sobre isso, né, uma diferença, que é a nossa cultura. Né, que é a transformação disso através da cultura. Temos milênios de cultura experimentando isso. A gente foi surpreendido, a gente que não é cientista político, que não estuda história, que não é professor de história, pelo episódio de Oslo, da Noruega, do terrorista de olhos azuis. Vocês que estudam política, vocês foram surpreendidos? Ou havia um movimento claramente nazista ou fascista, será que não tem, em Oslo? Sem dúvida nenhuma, havia uma tensão latente, havia um comportamento por parte das autoridades do país extremamente lenientes, bonzinhos com esses grupos radicais, e vários grupos nazistas da Europa inteira se refugiavam para fazer suas organizações, festividades, congressos na Suécia e na Noruega. A polícia é uma polícia que só olha para um lado. Né? A última vez que eu estive na Noruega, eu fui revistado brutalmente. Quando eu me apresentei como sendo professor universitário, o policial riu na minha cara. Né? Achou que eu não tenho cara deve ter também um preconceito sobre o que é professor universitário, o que não é. Né? Eu não encaixei no modelinho dele. E lá, conversando com as pessoas, a gente sentia que havia um movimento muito forte nessa direção. Mas o mais interessante é que o segundo partido mais votado da Noruega, o Partido do Progresso, ele já tinha uma campanha política nessa direção, quer dizer, de querer enxotar todos os imigrantes, de culpar a existência de população islâmica dentro do país, de ser anti-negro, um ódio contra homossexuais muito grande. Então, isso tudo já era um componente existente ali nesse sentido. Quando esse rapaz, Breivik, né, ele foi preso, ele tinha toda essa gama de preconceitos. Se declarava um cristão fundamentalista, um branco fundamental da raça ariana, anti-homossexual e anti-islã. E horrorizado com o Brasil. Com o Brasil. O Brasil não essa pode mistureba deixou ele louco. Não pode dar certo. Queria trazer o Geraldo para essa discussão também. Né? Porque aquilo me chamou muita atenção. Que raiva que ele tem da mistura. Né? Porque, na verdade... Ele podia não se misturar, ele não ter tanta raiva. E aí eu acho até que seria legítimo. Embora eu não concorde, até acho que é um direito dele. Eu acho que eu só gosto de louros de olhos azuis, ponto. Né? Desde que ele não ataque. Não matar ninguém, né? Com certeza. Eu acho que a gente deve contextualizar, nós estamos num processo de globalização muito acentuado, que coloca muitas diferenças em contato. Né? Hoje, as viagens são mais frequentes, a televisão nos coloca em contato, a internet, né? Então, as diferenças ficam mais em contato. Né? Sempre teve aquela diferença que os sociólogos apontavam entre o intragrupo e o extragrupo. Você tem que fazer a tua identidade pertencer a um grupo e por oposição a outros grupos. Isso existe em todas as sociedades, só que essas fronteiras são muito plásticas. Né? E hoje, num contexto de globalização muito acentuada, de instantaneidade da informação, enfim, e de muita diferença, né, as pessoas se sentem muito ameaçadas. A questão da identidade fica muito mais flagrante nos dias de hoje. Você tem que definir de maneira muito mais cristalina, as pessoas tentam definir de maneira muito mais cristalina, quem sou eu? Né? Qual é a minha identidade? Eu sou branco, eu sou cristão, eu sou heterossexual, homossexual. Né? Essa questão da identidade é uma questão muito séria hoje. Então, o que tem acontecido é que isso tem gerado violência mesmo, agressão física.
Enquanto as mulheres, ou os homossexuais, ou quaisquer outros grupos sabiam o seu lugar, né, não havia necessidade de bater em ninguém, de ser violento. Agora os grupos estão se manifestando e estão saindo dos seus lugares tradicionais, né, estão reivindicando a cidadania. Explodindo a cidadania, estão buscando, né, a sua parte nessa cidadania. Aí irrita mais, aí exacerba a irritação. Exacerba e esses grupos que estavam nas suas posições, né, principalmente o homem branco, heterossexual, cristão, etc., o que ele vai fazer? Ele vai reagir com violência. Né? O caso da violência contra as mulheres tem aumentado muito. Né? A violência contra que a Lei Maria da Penha fosse justamente melhorar, mas... Porque havia antigamente uma violência social. Né? A mulher ela tinha os horizontes limitados pela ideia de que ela vai constituir família, vai casar, vai cuidar dos filhos. Estava no lugar dela. Desde que ficasse entre o fogão e o tanque, estava tudo bem. Exatamente. Os grupos, os homossexuais estavam no lugar deles, as mulheres, etc. Quando eles começam a sair desses lugares, dos guetos, então a reação é de violência. Então, contextualizando esse movimento todo, a gente vê que esses conflitos, na verdade, me parece, são conflitos de retaguarda. Ou seja, são grupos que não querem perder e por isso apelam para a violência. Né? Então, de certa maneira, quando a gente vê isso, é triste esse episódio, mas revela, na verdade, um combate de retaguarda. O caso dele era contra a imigração, fundamentalmente. Né? A diferença. Posso fazer uma parte aqui? Porque, assim, para mim é muito claro que enquanto, por exemplo, na Noruega isso que aconteceu, né? Quer dizer, óbvio que o preconceito ele existe em qualquer lugar do mundo, né? A importância é entender o que o poder público poderá ter, quais instrumentos o poder público terá para que isso não fique impune, né? Mas enquanto, por exemplo, na Europa está acontecendo por uma questão econômica de estrangulamento, isso sempre gerou nos ciclos da história uma questão de xenofobia, uma questão, quer dizer, no caso, como se as minorias fossem o risco, né? O risco do desemprego é por quê? Porque os imigrantes estão ocupando o lugar dos nativos, né? Mas aqui no Brasil a gente não vê essa mesma situação. E o que dá para se notar é uma instrumentalização da informação que é perigosa, porque ela é para uso político, ela não é uma informação passada verdadeira, tá? Porque não é possível, meu Deus, que tantas pessoas que são, no caso, eleitas, parlamentares, que a princípio têm inteligência ou têm educação, possam dizer barbaridades, às vezes até contrárias às leis vigentes no país, como recentemente aconteceu no nosso Estado, na Assembleia Legislativa desse Estado. Tá? Quer dizer, eu não vejo ali como como aconteceu na Europa, e pode acontecer, são casos de indivíduos. Aqui eu vejo como uma coisa, quase um maniqueísmo estipulado e armado, como é típico do populismo. Aí, nesse caso, sim, fica mais difícil de distinguir o que é direita e esquerda, porque é quase usando armas que são da extrema-direita, de um nazifascismo, de um macartismo, que já foi usado diversas vezes na história. Porque eu não posso acreditar que um ser humano que se diz religioso, ele se coloca em posição de ódio, como nós vemos, a não ser quando ele é enganado para se colocar nessa posição. Mas ele pode estar ameaçado. Ele se sente ameaçado pelo desconhecido. O esquisito é isso. Quer dizer, se eu não quero beijar na boca de homem, ou, sei lá, o Tufferson é muito bonito, a Silvia é muito bonita, né? Eu posso escolher o que eu quero fazer. O que tem essa escolha com o outro? Por que ele vai querer me bater, né, por causa disso? Então tem uma coisa da ameaça. Mas vem do desconhecido, da falta... Tudo que é desconhecido... Eu sofri bullying quando eu era criança porque eu era branco e não porque eu era homossexual na escola. Veja, então assim, qualquer desconhecido, ele te dá medo. E aí, qual é a reação? É o ataque. Essa é a grande questão. Por isso que a informação passada... Por exemplo, quando você fala assim, não, os homossexuais vão, na verdade, prender padres. Meu Deus, o casamento civil foi aprovado na Argentina. A Igreja Católica não registra casamentos porque suas leis são garantidas pela Constituição argentina, como também pela brasileira, como a Igreja Evangélica também lá. Quer dizer, são informações que são passadas à população de uma maneira distorcida, que causam, sim, essa incitação ao ódio. Porque a Igreja não vai mesmo casar homossexuais. Não, mas aí que está. O que a bancada para animar o ânimo, panis circenses, manda é que, tipo assim, se passar essa lei, os padres serão presos se recusarem a casarem casais do mesmo sexo. Como também na igreja evangélica, como na sinagoga, como no centro espírita. Quando é absolutamente mentira, basta olhar o país vizinho.
é Mas aqui a gente lastimável tem- que isso continue acontecendo e ninguém diga nada. Professor, eu acho que tem duas coisas. Uma, você tem razão. Tem uma informação sendo produzida, né, para criar um pouco de confusão. Né? E de maneira maléfica, né? Esse sentido. Quer dizer, esse é o caso, por exemplo, de falar numa cartilha gay, como foi falado aqui no Brasil. O deputado Bolsonaro fez essa propaganda de que o MEC estava publicando uma cartilha para transformar crianças em gay. Isso é uma cartilha de educação sexual, porque a gente sabe que adolescentes brasileiras estão sendo mães, né, aos 13, 14, 15 anos, e porque você tem um bullying violento dentro das escolas. Era isso. Então, aqui é distorção da informação e manipulação para esse eleitorado que se sente ameaçado e está fazendo essa guerra. Agora, está havendo um outro fenômeno também. Quer dizer, uma sociedade como a brasileira, ela está sofrendo, ou sofrendo talvez seja um preconceito, ela está passando por uma fase intensa de reevangelização. Né? Quer dizer, estão chegando religiões que não eram naturais aqui no Brasil, essas religiões estão se expandindo e dentro do corpo teológico dessas religiões existe uma grande condenação àquilo que não está escrito na teologia original deles. É uma espécie de fundamentalismo. Isto é fundamentalismo. E ela está em expansão. E ela está em expansão. Então, na verdade, a gente vai ter que dialogar com esses grupos, e com esses grupos nem é mesmo uma questão de esclarecimento, é uma questão de dizer a lei tem que ser cumprida. Essa é a questão. Porque esse grupo, ele é característico de um pensamento peremptório, ele não dialoga. Né? Então, por exemplo, é contra os ateus, é contra os umbandistas. Né? Então, aqui a gente tem um problema de natureza nova. É uma dogmática, né? É uma dogmática. É uma dogmática. Você vê que o pastor pisoteou, quebrou, jogou a imagem de Nossa Senhora. Isso Mas é é sempre achar fundamentalismo. que o seu Deus é superior. Meu Deus, se a gente vê desde as cruzadas. O meu Deus é superior ao seu Deus. Então ele vai lá e te destrói. A evangelização é dada pela guerra, pela imposição do poder. Infelizmente, Isso hoje estamos vendo. Só que assim, me preocupa que, por exemplo, enquanto é um cidadão, não vamos chamar nem de ser humano, porque eu vejo uma questão, talvez mental ali na questão da Noruega, né? Mas assim, aqui ela tem uma instrumentalização política. E eu acho que isso é grave. Não é porque, por mental, exemplo, não. Ele é mau. Ele não, é mau. tudo bem, mas Ele é mau, mas, tudo não é bem, mas bandido, aqui não. ele tem um uso. Eu acho importante ele tem uma frisar isso. instrumentalização. Ele é mau. Hitler ele era não mau. fez isso Não, porque ele era lógico, louco. mas Hitler, Ele não é louco. também montou uma estrutura política por trás. Com certeza. E aí nós estamos vendo estruturas que foram usadas no nazifascismo sendo usadas Com hoje. certeza. Quando, por exemplo, você fala do Escola Sem Homofobia, porque o nome do projeto não era Kit Sem Homofobia, era Escola Sem Homofobia, que era um programa fundamental de ser usado sim, é tamanha a gravidade nesse assunto que imagens falsas foram apresentadas a presidente da República que não eram do projeto para criar o veto. E isso é crime. Porque um funcionário público apresentar ao seu superior Isso é falsidade ideológica. para ter um decreto, isso é falsidade. Com certeza. E foi feito e através de uma chantagem pública, coisa que nunca aconteceu nesse país. Chantagear o primeiro mandatário da nação, isso nunca foi feito. Então a gente está chegando num momento que isso está perdendo um certo controle. Por isso que eu falo, que E a cada questão da cidade lei agora é fundamental. É por isso que eu digo, através dela. Isso tem que ser Agora, de interesse da eu queria sociedade saber de bem. uma coisa. Porque no movimento das mulheres, da libertação das mulheres, vamos chamar assim, só para ter um nome, Emancipação. emancipação das mulheres, quando se queimou sutiã na praça e tal, o homem virou um inimigo. Não é? Homens, não, né? Depois, Era o as porco coisas- chauvinista, né? Era um pouco chauvinista. Depois melhorou, né? As pessoas... A coisa é meio que, sei lá, depois do tremor, meio que se organiza. Né? As mulheres podem lutar pelo mercado de trabalho, podem ir à luta na sua escolha Mas ganham pessoal. menos. Hein? Mas ganham menos. Mas ganham menos. Elas não podem, Que né? é um Elas vão ter que... Que é um preconceito também. Poder Mas- não, ela vai ter que enfiar a cara. Mas a coisa se organizou de uma certa forma. Quer dizer, não há manifesto mais contra os homens. Né? Mas, Isso vai acontecer um dia, mas olha, no tocante aos homossexuais e os heterossexuais? Sim, mas nesses casos nada será como antes. Né? Quer dizer, há uma acomodação, mas as coisas não voltam a ser como antes. Né? Desde que as mulheres se emanciparam econômica, socialmente e até politicamente, com seus movimentos, adquirirem em alguns países direito de voto, que não tinham. A Suíça, por exemplo, foi um dos últimos países do mundo a conceder direito de voto. A Suíça. Se não me engano, foi em 1976.
Né? A França só perto concedeu bem em 45, a França em 45, a Suíça em 76. Então, a partir desse movimento, as relações amorosas, inclusive, elas mudaram, né, de caráter. Hoje, as mulheres aceitam menos, por exemplo, certas relações amorosas que são fadadas ao fracasso, porque antes elas tinham que suportar em nome da família, em nome do destino delas. Então, hoje, as relações são mais negociadas, elas são bastante mais plásticas, os casamentos se fazem e se desfazem com muito mais frequência, em função de que as mulheres hoje não precisam mais suportar essas situações em nome, né, de um projeto de vida que se limitava a casar e ter filhos e procriar. Agora, o que eu queria só complementar na discussão que a gente travou aqui anteriormente é que não é só uma questão, infelizmente, não é só uma questão de informação. Uma pesquisa recente que nós fizemos mostrou que 70% das meninas que engravidaram na adolescência tinham informação sobre gravidez. Elas foram informadas, né? Então, isso é uma questão um pouco mais complexa, é só informar as pessoas. Eu acho que é uma questão política, sim. Os grupos têm que se organizar, têm que defender seu ponto de vista, têm que dizer, estou aqui, sejam os gordos, os ateus, né, os homossexuais, as mulheres, nós estamos aqui... Até os héteros. Até os héteros. Que também é direito. Mas os héteros são dominantes, né? Quer dizer, são a Não maioria... são, não, são a maioria. Eu digo que são a maioria. Sei lá, não sei não. Talvez Mas a uma gente nem pequena pode maioria. brincar com isso, porque tem esse projeto do Dia do Orgulho Hétero, que é o símbolo desse aprovado em projeto São Paulo. fascismo, porque a gente não pode... Olha, isso inclusive foi aprovado na Câmara de São Paulo. São Paulo virou chacota no exterior, e uma pessoa falou, uma das pessoas que estava falando, que é uma repórter lá, eu acho que era da Inglaterra, falando assim, o próximo passo será criar o Dia da Supremacia Branca. E aí que foi que eu me toquei assim, meu Deus, o mico que o Brasil está correspondendo e está contribuindo para esse mundo dessa maneira. Ao mesmo tempo que nós lutamos como país do futuro, apresentamos quadros assim. E ninguém é espancado na rua por ser hétero. Ninguém Essa é a espancado. diferença. E outra coisa, os crimes de ódio crescem a cada ano nesse país, tá? Nada tem sido feito, e com requintes de crueldade, eu posso falar porque eu sou militante há 16 anos, e eu nunca vi requintes de crueldade que tenham acontecido como a cada dia. São pessoas assim, se antigamente tomavam um tiro na cabeça, que já é grave, ou nos anos 90 pode dizer que tinha Boa Noite Cinderela. Agora arranca os braços, arranca os olhos, corta a língua, queima o corpo, são coisas... mas aí você vê o ódio Mas embutido, esse né? ódio Então, são tem a coisas ver assim. com, Então vamos à pesquisa. com o crescimento do movimento. Quanto mais o movimento homossexual se porque mostra, saiu do maior é o gueto. ódio desses grupos. Né? Gente, para mim, o episódio mais emblemático é o de São Paulo, no interior de São Paulo. Quando o pai está com o filho e tem a orelha mordida, arrancada. Mas aí a gente chama atenção. Relação amorosa. Olida, a gente chama atenção. Entendeu? Quando eu recebi o prêmio do Jornal Globo, o prêmio Faz a Diferença esse ano, na entrega do prêmio eu falei o seguinte, que a luta contra a homofobia, ela era de interesse de todas as pessoas de bem nessa população. Por quê? Porque estão sendo mortos por homofobia cidadãos que não são homossexuais nesse país. Nós tivemos o caso do menino de 14 anos de São Gonçalo, que morreu no ano passado. Ele sequer tinha sua iniciação sexual ainda, ou seja, ele não era homossexual. Pode ser até que ele viesse a ser, isso não importa. Foi um cidadão que foi torturado, teve cárcere privado, tá? Ele foi ser viciado e foi deixado numa vala. Tá? Esse processo está até hoje na vara de São Gonçalo, a juíza foi assassinada agora, né? Enfim, então é uma confusão, as testemunhas foram ameaçadas de morte, tiveram que pedir proteção de vida ao Estado, a senadora Fátima Cleide veio de Brasília para pedir apuração sobre esse caso, quer dizer, para você ver a rede que envolve, e esse menino foi morto, como esse pai que estava andando, o ódio é tamanho que não comeram a orelha do cara. Ai. Agora deixa eu saber da pesquisa, diga. Não, o IBOP fez recentemente uma pesquisa que, entre outras coisas, constatou que 55% dos brasileiros se declararam contra a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Né? E o que parece uma condenação, né, nacional, revela, na verdade, já uma diminuição desse preconceito. Porque eu mesmo, em 2006, fiz uma pesquisa para o Grupo Arco-Íris, né, foi veiculado até na Rede Globo, enfim. E essa pesquisa dizia o seguinte, nós perguntávamos, você é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo? Só 30% eram favoráveis em 2006. Nós estamos em 2010, em uma pesquisa semelhante, pesquisa 2011. Nacional, né? 2011, né? Nós, em 5 anos, constatamos que aumentou de 30% para 45% aqueles que são favoráveis à união homossexual.
Então, na época, na minha pesquisa, 54% se mostraram favoráveis à criminalização da homofobia, por exemplo. Tem muita gente que acha que é uma reivindicação que não encontra apoio popular, né? Então, na pesquisa feita em 2006, nós constatamos que, regra geral, a população brasileira ela tem um pouco menos de preconceito do que parece, a população em geral. Esses casos que a gente vê são casos de uma minoria, certo? Quer dizer, o povo brasileiro em geral, ele aceita muito mais a homossexualidade como uma questão privada. Ainda assim, não é assumir socialmente essa condição, como beijar na boca, pegar na mão, fazer carícias em público, ainda é uma coisa complicada para a maioria da população, mas existir enquanto homossexual, ter direito à sua identidade sexual, né, já é bastante aceito pela maioria da população. Embora também tenha uma confusão, né, o Geraldo. A Perseu Abramo fez uma pesquisa larga sobre isso, mostrou claramente que você aceitava e dizia que era legítimo ser gay. Aí perguntava em seguida, você teria o seu filho com um professor na escola primária gay? Ah, não. Aí perguntava, você iria a um médico que é gay? Ah, não. Quer dizer, o cara ele é muito tolerante, mas quando envolve qualquer relação para ele, direta, aí ele dá um berrozinho em relação a isso. A pesquisa da Perseu Abramo apontou que 92% dos brasileiros são preconceituosos, tem algum tipo de preconceito. Isso é um dado muito claro, acho um dado complexo de se apresentar dessa maneira, porque ele mediu qualquer nível de preconceito, que o preconceito ele existe em geral, como nós sabemos. Nessa pesquisa do Ibope, o que eu acho interessante é exatamente, quando me entrevistaram sobre a pesquisa, eu dizia, não é que 55% é contra, 45% é a favor. E esse é o dado relevante que nós temos que apresentar no nosso país de hoje. Que é um dado que, na verdade, pós-STF, pós-manifestação, por unanimidade, que nem o mais insano lúdico dos militantes poderia imaginar que todos os ministros do Supremo se manifestariam com unanimidade a esse respeito, é a prova mais técnica, porque ali o ministro se baseia, né, se pronuncia de maneira técnica, de que existia um flagrante desrespeito à Constituição, no seu artigo 5º e 3º, em relação à não união de cidadãos do mesmo sexo nesse país. Então, essa é uma questão que reflete depois dessa pesquisa e que vai refletir cada vez mais. No momento que nós geramos informação sobre cidadania, nós fazemos entender que, na verdade, ninguém é contra religião nenhuma, ninguém é contra tudo que estão querendo fazer, ver, não entendo por quê. Eu gostaria de um dia tentar entender por que tamanho ódio. Mas a verdade é que não, as pessoas só lutam pelo direito de amar, ter seus relacionamentos reconhecidos. Eu sou casado há 16 anos, fica para mim quase vexaminoso chegar aqui e dizer assim, é meu parceiro, eu divido o teto com ele. Não, meu Deus, de acordo com a lei eu sou casado. A definição pelo Código Civil do casamento, que é uma definição do Código Civil, ela não é uma definição religiosa, ao contrário do que disseram na campanha, é o artigo 1151, se não me engano, né? Ela é duas pessoas que se unem com o intuito de formar família. E essa é o que eu tenho na minha casa e é o que vários cidadãos homossexuais, que até foram foram medidos pelo IBGE no último censo, que têm e exigem e devem ter o direito constitucional de ter seus direitos regulamentados. Ok. Agora deixa eu saber o resto. Você acha que essa pesquisa generalizou? Como é que você interpreta ela? Olha, na verdade... Quando você diz que em 5 anos aumentou 15%... o número de pessoas favoráveis à união. Então há um avanço. É um avanço, e esse avanço eu reputo ao trabalho mesmo de político do movimento homossexual. Recentemente a gente teve passeata gay em Niterói, Madureira. Ontem foi em Niterói. Enfim, Madureira, na Maré. Em várias cidades agora do interior também tem. Antigamente era coisa só das capitais, São Paulo, Rio. Vou reivindicar a Juiz de Fora com a Lei Rosa, que é precursora de tudo isso. Então Parada isso foi sábado, Juiz de Fora, lindíssima. Hein? Parada de Juiz de Fora foi sábado. Foi sábado? Lindíssimo. O pessoal Marquinhos e o Oswaldo lá do MGM, incrível. Como é linda a Parada de Juiz de Fora. As famílias nos prédios beijando, eu botei no meu Twitter, beijando, mandando beijo para a parada passar. Emocionante. É isso, quer dizer, é visibilidade. O movimento ganhou visibilidade, diminuiu o preconceito com essas paradas. Mas é por isso que aumenta a violência. Aumenta a aprovação por um lado e a violência por outro. Os casos de violência... Fica com ódio, tem o ódio que mora ainda. Exatamente. Também uma coisa de inveja, será?
Olha, Porque é uma mesquinhez nessa violência claro também. que tem. Quer dizer, deve ser vez da muito liberdade incômodo você do ver outro, um casal de sim. negros felizes, um casal gay feliz, felicidade se do você próprio não é feliz. Né? Eu acho que as pessoas tinham que procurar ser felizes, em vez de invejar Cada a um na felicidade sua. dos outros. Que há um componente psicológico, claro que há. Bom, tenho que fazer um intervalo, então fui. Voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Vou falar agora com a nossa Miss. Miss Linda, foi eleita... Miss, como é que chama? Miss Itália nel Mundo. Itália nel Mundo, Isso. 2011. Olha aí, fica com a faixa. Honra seu título. Você Fica não em pé. perdeu o título, eles só reclamaram, né? É, reclamaram, né? Ficaram nessa, né? De reclamar. É, e vão ficar. Vão ficar, né? Que reclamem, né? É, exato. Agora vem cá, eles reclamaram por quê? Então, Você foi eleita... Você é italiana? Não, eu tenho descendência italiana. E o concurso, ele é de descendentes italianos até a 5ª geração. Eu tenho a 3ª. E, assim, não é de hoje, né, que vem o preconceito. Eu conheci o preconceito a partir de que comecei a participar do concurso de Miss. Foi em 2009, Miss Campinas. Fui Miss Campinas 2009. Miss São Paulo 2009, também veio pior ainda. No Miss Brasil eu participei, não teve problema, não ganhei, não teve preconceito nenhum. E agora, no Miss Itália, teve novamente E por que essa que no Miss coisa. São Paulo teve problema? Você ganhou? Eu ganhei Miss São Foi Paulo, Miss São Paulo. Que ano é isso? 2009, 2009. que é essa faixa. E o tá que aqui. aconteceu? Ai, não fique. Eu adoro faixa de Miss. Foi você. Eu não. As Miss vão ficar bravíssimas, vão Imagina, protestar contra... que Se isso. protestam contra ela, que é linda. Imagina eu gorda de faixa de Miss. Aí é que vão me lascar mesmo. Vou só mostrar, hein? É um prato cheio para ele. Né? Mas me conta, como é que você sentiu o preconceito aqui no Miss São Paulo? Foi assim, sempre insultos em sites, né? Eu Nunca... inventei de você botar isso e eu mesmo trabalhei contra mim, de fazer assim, tá? E sempre em sites, né? Nunca ninguém chegou pra mim cara a cara, você é feia, negra, não merece essas coisas. Sempre em sites. E no Miss São Paulo teve. E, assim, eu não gosto de acompanhar, eu procuro não saber realmente, assim, tanto para não que vai me afetar, mas assim, para não ficar chateada, que chateado falar que não é besteira. Eu fico chateada, eu fiquei chateada. Mas assim, eu acho que por um lado foi bom para mim porque isso me ajudou a crescer, né? E mostrar Mas era por conta da sua cor de pele. para minha cor. E as pessoas diziam isso? Diziam. Você não podia ser Miss São Paulo porque você é negra? E insultos falando minha empregada doméstica é mais bonita que ela, como se todo empregado doméstico fosse negra, isso fosse um problema. Sabe? Minha mãe foi empregada doméstica, não tem problema nenhum em relação a isso. E teve, tá mais para Miss Etiópia do que para Miss São Paulo, sabe? Umas coisas bem baixas mesmo. Então, infelizmente, tem. E aí você foi ser Miss Itália. Você estava Participei, dentro de todas as regras. Sim, participei Terceira esse geração, ano. tudo certo. Exato. Passei pela etapa nacional aqui em Lá em na São cidade de Paulo. Sorocaba. Foram 22 candidatas, eles classificaram 4 representantes brasileiras que acharam o nível do concurso alto e resolveram classificar 4 meninas. E foram 4 representantes para a Itália representar o Brasil. E eu fui a vencedora. Eu não Aí. esperava. Foi um concurso assim, emocionante, né? Porque tanto é que são os próprios italianos que elegem a Miss, que é por televoto. Então, tem o televoto junto com os jurados. Então, são os dois. Mas o que conta mais é o televoto. E você levou no televoto? E eu levei no televoto. Ficou eu e a Argentina na final. Brasil ganhou da Argentina. Brasil ganhou da Argentina. O mundo, Itália, é muito Melhor bom. ainda, né? Tanto é que, assim, todo concurso também tem aquela coisa de que tal menina comprou o concurso. Nesse Miss Itália também teve, que era a Argentina. Falavam que a Argentina tinha comprado o concurso. E ficou eu e ela na final. E eu ali, eu falei, bom, acho que é dela, né? Certeza. Só de chegar até aqui já está ótimo. Estou Você feliz. não tinha comprado o concurso. Imagina! Quem sou eu?
Entendeu? Mas isso também rola. E no Miss Campinas falavam, quando eu ganhei, ela comprou o concurso também, sabe? Rola de Porque tudo. tem uma coisa também que é muito brasileira, de desqualificar o outro. Inveja, né? Hein? O Brasil é um país interessante. Ninguém acha que alguém está fazendo alguma coisa, ou está com um carro novo, ou está com uma casa nova pelo trabalho. Sempre acha que tem algum Aí golpe. tem. Né? Talvez Tem a uma elite expressão, né? política seja Debaixo tão do ruim. angu tem carne, é uma O expressão sucesso do comum. outro é ofensa. Com Tom certeza. Jobim dizia isso. É ofensa pessoal, né? Exatamente. Aí você foi eleita, ganhou faixa, tem tudo certo, coroa? Onde foi? Tem, minha coroa tá aqui Ah, também. me mostra. Perdeu a coroa de mim? Ainda vendo uma pochetinha linda. Tem valisa de coroa de É, uma né? Coisa bolsinha de legal. coroa. Menina, que chique. Ih, é bonita. E Agora aí? você vai colocar, Conta, né? onde foi isso? Foi na cidade de Reggio de Calabria, pode ir. A coroa da outra. Olha lá que é coroa. Coroa ela, cara. Olha Deixa eu ver, que tá linda. E aí? Foi na cidade de Reggio de Calabria, foi mais ou menos 20 dias de concurso, a gente passeou Que pela beleza, cidade, hein? foi maravilhoso, foi uma Gostei dessa experiência parte. única. 20 dias para escolher, você passeia dessa. E conhece os lugares. Então, assim, o concurso de Você Miss fala eu falo... italiano? Não. que Foi você mais se virou? uma barreira, né, que eu A Miss Argentina falava? falava. Danada. E assim, mas foi mais uma barreira, né, para mim, que eu não falo italiano, não falo inglês, não falo nada, só o portunhol e o básico do inglês. Então eu consegui me virar. Eu entendia muita coisa, só que eles não me entendiam quase nada. Então assim, foi uma experiência muito boa, né? Eu cresci tanto profissionalmente como pessoalmente. O Então, prêmio é bom? ganhei um carro. Carro bom? Um carro bom, um Peugeot 206 conversível. E aí eles trazem para cá? Não, eu tenho que tirar lá. Na verdade, eu vendo ele lá, né? Você ouviu, o que diziam na internet? Então, nesse do Miss Itália, quem, na verdade, falou para mim foi um repórter que veio me procurar, perguntando se posso fazer uma matéria falando sobre racismo, tudo mais. Eu falei, tudo bem, não imaginava, né, do que seria. E ele veio, tem um site neonazista, você está sabendo? Eu falei, não estou sabendo, porque realmente eu não procuro saber, né, eu não quero nem... O site se intitula neonazista, ele diz que é. É um site neonazista. E Na ele Itália é muito passou comum. para mim. As torcidas de Mas na futebol Itália é são... proibido o saúdo fascista também pela Constituição. Quer dizer, se você fizer isso, você vai preso. Então tem que entender também Mas isso. nos jogos de futebol, por exemplo, a torcida do Lazio faz isso o tempo todo. Mas aqui jogadores de marcha com futebol glória na Avenida brasileiros Paulista. São ofendidos sistematicamente. Estão sendo ofendidos Sistematicamente. E os jogadores negros. Os jogadores até negros. Na Thierry, Espanha também. Thierry. Hein? Até o Thierry, que é um craque mundial de ótimo desempenho, foi ofendidíssimo na Inglaterra. Quem foi que saiu agora de Campo Chorando, jogador brasileiro, que saiu... Roberto Carlos. Roberto Carlos. Na Rússia, Na né? Rússia. Na Rússia. Na Rússia, é verdade. Coisa... Quando a gente pensa que acabou, né? Não Aliás, uma bela acabou. atitude dele, né? Não acabou. Né? E pior é que está crescendo. Eu acho que não vai acabar, Essa é a questão, infelizmente. está crescendo. Mas ficava um pouco quê? escondido, né? A internet dá voz para esse Exato. pessoal todo. Isso é Porque a legal. pessoa não tem Exatamente. coragem de falar na tua cara. É. Porque se falar na tua cara, vai ter problema, vai ter briga e vai estar se expondo. A pessoa coloca um nickname, um apelido na Se internet, esconde. cria um site. Tem maneiras de você tentar se esconder, tem maneiras também de descobrir, mas às vezes não interessa a pessoa descobrir. E com isso amplia a voz. E mesmo fora da internet já existe aquele conhecimento da publicidade, né? Quando você vai falar bem, pouca gente vai falar bem, atinge poucas pessoas. Quando vai falar mal, atinge muitas pessoas. E na internet isso se expande de uma forma incrível. Na internet é impressionante, em site de jornal, assim, as respostas dos leitores, a chamada carta de leitores. Na internet, o e-mail dos leitores é violentíssimo. Inclusive com palavrões. Violentíssimo. Porque aí tem o anonimato. E o anonimato, você inventa o nickname e vai fundo, né? Você nota essa diferença grande em blogs, por exemplo, que exigem um cadastro prévio para fazer comentário. Até vai ter gente que critica, mas critica com um pouco mais de argumento, etc. Liberou anonimato, é pessoal dizendo, não vou falar o que dizem, mas isso é uma coisa e tal, e xingamentos como que fazem para ela, por exemplo, que não fariam na cara. Não. Tanto é que foram Nunca todos tive presos. isso. E você cara. nunca sofreu com racismo? Não.
Nunca, No colégio, de forma alguma. Nos com as outras aeroportos da misses Europa. todas. Nos aeroportos na Europa. Não, na Itália, quando eu ganhei o concurso, as pessoas vieram, posso tirar uma foto, não sei o que, pediram autógrafo, sabe? Foi bem receptivas. Eu me senti muito, muito bem lá. Eles foram muito receptivos. E tanto é que teve, antes do concurso, um dia antes, a gente fez um passeio de trem pela cidade e foram 40 candidatas, né? De vários países. E então as pessoas abordavam, falavam, você é minha candidata, vou torcer para você, vou votar em você, sabe? Então... Mas no aeroporto que ele está falando, assim, você, sem ser Miss, sem a coroa, sem a faixa, você é pessoa... Imigração. Na imigração, pessoa física, não pessoa jurídica. Eu, Silvia. Quando você chega lá como Silvia, assim, não teve nenhum tipo de... Não tive. E nem aqui. Também não. Não que eu tenha percebido também, né? Quando era pequena também você não lembra de nada. Não. Já os gordos, lembra? Folha de poço, não sei o que não tem. Isso aí sempre tem esse tipo de preconceito. E, para gordo, por exemplo, as pessoas não sentem muito que isso está sendo preconceito, não. É apenas uma piada aceitável. Entende-se como uma piada perfeitamente aceitável. E, às vezes, uma criança, por exemplo, pode ficar deprimida com isso. Não entende por que é diferente, fica triste, se isola, dá graves problemas mesmo no futuro. É muito complicado. E é um preconceito como qualquer outro preconceito, porque tem aquela questão da ofensa. Você tem o careca, a pessoa fala assim, ali perto daquele gordo, ali do lado daquele careca. Não falam isso? Careca é o ponto de referência, né? É um ponto de referência, falam isso naturalmente. Você já ouviu, não ouviu? Contra os carecas. E falam alto, hein? Algo contra os carecas. Não, mas não falam isso. Muito. Falam muito. Serve de referência mesmo. E não se tocam que estão sendo preconceituosos. No Twitter, eu mandei uma DM para um amigo meu, quando eu vi, ele estava criticando, não sei o que, era um Big Brother qualquer, porque essa gorda, eu falei, vem cá, qual é a tua e tal? Mas com ele, é meu amigo, falei, então vou defender o Dia do Orgulho Hétero. Aí ele me escreveu, nossa, nunca mais, nunca tinha me tocado, ele não tinha se tocado, entendeu? Mas quando você faz, Ele estava debochando e não se cria tocava. sinônimos, por exemplo, sempre a pessoa não sabe nunca quando está sendo homofóbico, mas racista ela já sabe mais. Então sempre fala, e essa questão da piada, às vezes suaviza, ela se acha muito engraçada, às vezes quando na verdade ela está magoando e pode criar traumas, principalmente na adolescência e infância, como você falou, na escola, terríveis que vão te acompanhar no resto da vida. Então, às vezes, é só você mudar numa frase, né? Ao invés de falar assim, e aí, ô boiolinha, se você botar, e aí, ô criolo, se você sentir que aquilo meio dói em você, é tipo, porque ali também no boiola Ali também tem ia o doer, preconceito. entendeu? Então, a pessoa tem que começar a se entender. Todo preconceito é uma experiência única, individual. Né? O preconceito é uma ofensa de grupo. Mas como a pessoa bate, e se você muda os papéis sociais, por exemplo, uma vez na Alemanha tentaram não me servir no restaurante. Né? Estava eu e um amigo meu, professor americano, mulato, né? E o garçom disse que não ia servir a gente. Eu, no Rio de Janeiro, nunca passei por uma coisa dessa. Então, eu não sabia o que era uma recusa desse tipo. Essa é uma experiência existencial. Mas é constrangedor. Ela dói, ela revolta, você não sabe. Então, quando o policial entra no ônibus e escolhe um negro para revistar e passa batido por um branco, isso causa uma dor profunda. Quando tem um grupo de jovens indo e alguém chama um de gay ou de viado ou de qualquer coisa, aquilo dói. Quando alguém fala, seu negro, isso dói. Isso é uma vivência individual. O racismo e o preconceito, eles doem em cada um de forma diferente, embora sejam de grupo. E essa cicatriz é muito dura. Vai ter até gente que diz aceitar aquilo, eu aceito, é assim mesmo, deixa passar. É defensivo até. Exatamente, só que não percebe o quanto isso está influenciando a psicologia dele. E às vezes vai precisar de uma terapia por um longo tempo. É complicado, em todos os sentidos de preconceito. E como é que é o papo de gordo, site? Volta aí, tá? Bom, o site... Adorei a bolsinha da coroa. Você viu? Viu, Tosso? Conhecia? Não. Pois é, bolsa de coroa. Bolsa da coroa. Da coroa? De Miss. Porque coroa também é preconceito. Pode ser tão jocoso, né? Não, mas Ali do lado daquela balzaquiana coroa. não, né? Balzaquiana não.
Não, mas aí já lembra Balzac. Não, tem muita gente que gosta de coroa. Para com isso. Sim, mas essa frase, né? Aquela coroa ali, aí Tem já aquela é. coroa ali, ó. Depende do tom, conotação depende tudo, do né? tom. Depende de como você está querendo, o que você está querendo dizer com aquilo, né? É. Até chamar de bonito você pode estar ofendendo. Pode ser verdade. É. Exatamente. Toda razão. E aí você escreve sobre ser gordo, sobre gordos, o que você então, faz? o site ele surgiu de maneira despretensiosa quando o meu amigo Dudu Salles, ele estava com 170 e poucos quilos e ia fazer uma cirurgia de redução de estômago. Aí ele começou a fazer um blog chamado Contrapeso, que estava falando sobre a cirurgia dele, só para ter como escrever um pouco sobre o assunto. Desabafar um pouco. E aí muitas pessoas começavam a dar resposta sobre isso, começavam a mandar comentários, e foi percebendo que havia uma quantidade muito grande de pessoas gordas que estavam querendo encontrar alguma coisa na internet que desse informações interessantes sobre isso. Aí, com o tempo, ele fez a cirurgia, atualmente está com 120 e poucos quilos, e resolveu criar um podcast. Então, um programa de áudio que você pode ouvir pelo computador ou em dispositivos móveis, celular, etc. E esse programa, podcast, chamado Papo de Gordo. Aí ele me chamou a mim, outro amigo Flávio, a esposa dele, a Mayra, para falar sobre o assunto. Então, a gente começou a falar sobre infância, sobre dificuldade para comprar roupa, sobre preconceito. Vai ter um programa especificamente sobre preconceito, sempre com bom humor. E aí a gente percebeu que as pessoas começavam a dar mais respostas ainda, porque tinha uma quantidade muito grande de gordos que não se aceitavam como eram. Que viam a gente falando numa boa sobre ser gordo, falando sobre as dificuldades de ser gordo, mas tranquilo em relação a isso, e viam que não tinham por que estarem deprimidos. Um caso mais recente, um e-mail que a gente recebeu que foi muito, muito legal, deixou todo mundo emocionado, foi de um rapaz de 20 anos, não vou falar o nome dele, né, pelo que ele falou, rapaz de 20 anos, que ele sempre foi gordo, desde pequeno. E nunca tinha tido namorada, porque tinha uma baixíssima autoestima. E aí, ouvindo o nosso programa, lendo o site, que depois o site acabou até assumindo o nome Papo de Gordo mesmo, e falando sobre outros assuntos, ele começou a ver que não tinha por que ter essa baixa autoestima. Ele podia, dentro de sua forma física, chegar junto das meninas, conversar com elas, não tinha por que estar preocupado com esse aspecto estético, a percepção estética que, no caso, a sociedade brasileira tem em relação a quem é gordo. Então, atualmente, o site ele flutua nesse sentido. A gente dá dicas de saúde, porque também tem outro ponto importante. Né? Eu vi aqui, cuidado com a carne vermelha. Eu também sofri tá na muito moda. para escrever esse texto, mas... Ah, é? mas Tá super na moda, todos os jornais estão, né, exatamente. Mas discutindo isso essa semana. porque a gente quer deixar claro, muita gente acusando de apologia à obesidade, quando na verdade a gente está querendo dizer que ser gordo existem problemas de saúde associados à obesidade, mas não significa Sim, que mas o gordo é pode não doente. tê-los, né? Até o texto mais recente que Os está no magos site... também têm. Exato. E os magros podem ter. Né? É o exemplo que eu dou sempre. Até dou exemplo usando mulher, que mulher sofre mais com isso do que homem até, né? Você vai ter uma gordinha que está com todos os exames de saúde em perfeito estado. Acontece isso, conheço vários que têm todos os exames de saúde perfeitos, a gorda. Todo mundo vai criticar, você precisa emagrecer para melhorar sua saúde, para poder se sentir melhor consigo mesma, para se sentir melhor consigo mesma. Aí, vamos supor que essa gordinha... É pra você se sentir melhor como perto de mim. Exato. Alô? Exatamente, é o outro que se incomoda com você. É. Aí acontece O gordo essa gordinha, incomoda por exemplo, muito nesse sentido. começar a desenvolver uma anorexia, uma bulimia para poder emagrecer. Aí começa a ficar sem comer, etc. Vai acabar emagrecendo. Mas a saúde vai embora. Mas todo mundo vai A elogiar. questão porque tem uma coisa superficial que me irrita muito. Essa questão também com o cigarro. Assim, se não pode fumar aqui, isso resolve o problema da humanidade? Não, não resolve. Claro que não. Entendeu? Também eu acho que não deve fumar em lugar fechado mesmo. Um monte de coisa, né? Antigamente se fumava até dentro do elevador. Entendeu? É uma maluquice. É claro que não, dentro do avião. Para o fumante é horrível ficar horas sem fumar. Mas imagina dentro do avião, para quem não fuma, o ar é o mesmo, não tem... Aqui é não Tinha fumante. ventilação. E Para as tinha. companhias aéreas é que foi uma Tinha. economia enorme para elas. Deve ter sido, por isso que elas aceitaram, Tão tão felizes. rapidinho. Então, na verdade, tem umas coisas esquisitas, né? Assim, elege-se um Cristo, assim.
E sem nenhuma muda, né? referência, você sabe. Entendeu? Mas é verdade, assim, o cigarro é o da vez. Não, pode tu, roubou ali, fez Não, isso você aqui, não poder matou aqui, mas fumar não numa fuma. calçada, embaixo de um toldo, isso é um assim, exagero, né? entendeu? Isso já é exagero. Isso Não é? É viola uma um coisa direito de muito uma pessoa. esquisita. E ninguém tem coragem de falar nada, né? Porque é politicamente correto. É a ditadura ser do politicamente É, correto. a ditadura do politicamente. Isso é até um livro, tô doida para trazer os caras aqui, ainda não consegui. Mas eu vi que o site, só estou vendo agora, depois eu vou ver com calma. E tem um comercial, isso aqui é verdadeiro, um comercial de uma lanchonete? A gente tem algumas propagandas, no caso tem a propaganda da lanchonete, né? Adorei! Aí, por coincidência, é a propaganda que está agora nesse mês. E Muito Mas bom, uma coisa nada inte- de mas- coxinha e croquete mas no só- casamento de William e Kate. uma coisa curiosa. O cardápio de ovos de codorna e enroladinho de salsicha. Ah, então tá. Uma coisa curiosa. Por coincidência, é uma propaganda de lanchonete. Mas a gente já teve anunciante que não era lanchonete procurando a gente. Ele já teve anúncio de banco, de cartão Claro, de porque crédito. gordo tem Porque conta esse de banco, pessoal- cartão de crédito. Exatamente, vai atingir esse pessoal todo. É muito engraçado. Sabe quando pessoal eu associa cheguei aqui no gosto com comida. Censura, eles têm o quê? 16 anos, uma coisa assim, quase 17. Eu fiz um programa com negros um dia, que é uma bancada só de negros, e tinha acabado de sair a revista Raça. Sim. E veio o editor da revista Raça. E a gente conversou, mas nunca tem negros na capa. Aí tinha um publicitário na mesa que disse, mas é que negro não vende. Eu quase me enfiei debaixo da mesa, de vergonha. Porque a gente estava fazendo o programa para dizer isso, que não tinha, entendeu? E ele disse isso, como assim não vende? Tá aí tudo, tem até hoje em dia no Brasil e nos Estados Unidos sempre teve maquiagem para negro, coisas para o cabelo, Shampoo, desodorante tipo para de negro, cremes, porque a pele é diferente, né? E hoje tem bonecas negras, Sim, né? mas tem, Que é fundamental. claro que tem que ter. Claro, Você vai tem numa que ter. loja E vai que com- tem boneca num shopping americano, É. tem Barbie de todas as cores Claro. e tudo. Como assim? A gente teve um o Brasil anúncio- tem 15 anos, a gente 10 teve um anos, tem uma anúncio de revista uma- chamada Raça. de uma fármaco aí grande que tinha um casal gay. Né? Ele foi passando casais brancos, héteros, casais interraciais, e o último era um casal gay sobre um antisséptico para crianças. E era um casal gay com um menino que estava junto. Alguns anunciantes, algumas empresas entendem que existe mercado e existe naturalidade de mercado em relação a isso. Agora, tem outros que não. Mas aí o pink money é uma realidade, quer dizer, entrar nisso já é uma questão até mercadológica. Né? Eles entram por isso, porque Existe é mercado. por pesquisas, né? Por exemplo, o turismo gay. O turismo gay tem um potencial de 12 bilhões de dólares no país, Isso é no Brasil. por Então não dá para ninguém Ignorar. chegar e falar assim, olha, vamos abrir mão, nos dar ao luxo de abrir mão dessa receita, porque é um turista que mais gasta. Por exemplo, a última pesquisa que tivemos aqui no Rio, é o turista que gasta 3 vezes mais, ele tem um índice de permanência de 2 vezes na cidade. Então, fica difícil. Quer dizer, o turismo gay, principalmente, ele é, como também na moda, né? A moda, quando teve, até por exemplo, um exemplo do Versace mesmo, quando ele caiu na moda masculina, ele dedicou a moda dele ao mercado gay, ele imediatamente levantou as vendas dele de uma maneira louca, porque gasta mais. O Calvin Então, assim, Klein pegou uma fatia. mas não é por isso que nós temos que basear a questão de políticas públicas ou de falar de preconceito. claro. Essa é a questão. Isso daí entra para a agência de publicidade ou para não sei o quê. Não é por isso, porque senão vira uma loucura. Não, isso só mostra que algumas agências de publicidade de alguns governos, ao formularem políticas públicas, são burros em ignorar isso, preconceituosos e burros. Mas não Preconceituosos resolve, aceitar o preconceito. Isso que eu acho. É quase uma covardia. mas não resolve de maneira alguma isso. Estava me lembrando, até mandei imprimir uma essas coisas que a gente recebe fim de semana, não sei. Fim de semana tem um movimento, acho que nacional, pelo spam, né? Acho que as pessoas ficam sem nada para fazer em casa e ficam mandando coisas. Aí ontem, eu não tinha nem e-mail interessante, só tinha spam. Mas eu vi um que era engraçado, que é uma mulher que chega no avião, era engraçado para esse programa, né? Vinha a calhar, não era engraçado. A mulher chega num avião e reclama, perturbadíssima, porque está sentada ao lado de um negro. E aí a aeromoça vai, a comissária, para ser politicamente correta, a comissária vai até o piloto ainda chama piloto, né? Ou chama comandante. Aí vai o comandante e volta dizendo, olha, já que a senhora ficou aflita e tal, então a gente quer resolver essa questão. Eu falei com o comandante, nós temos um lugar na primeira classe,
Então, eu vou, como é incomum na nossa companhia esse tipo de comportamento, a gente nem passa de econômico para a primeira, mas vamos passar hoje. Eu vou pedir ao senhor, então, se dirigindo ao rapaz negro, para pegar a sua bagagem de mão e ir para a primeira classe. Tal. Porque a mulher ficou perplexa e todos os passageiros aplaudiram. Eu adorei a história. Não sei se ela é verdadeira. Eu soube que essa história é verdadeira, é isso que eu estou pensando aqui. Porque, será que é lenda urbana? É mais uma? Mas eu não sei se é lenda Eu urbana. li que aconteceu, me deram o nome da companhia, inclusive. O nome da companhia vem aí na frente, mas né? também pode ser uma publicidade da companhia. Por isso que eu não disse o nome da companhia. Maravilhoso. Não sei se eu estou caindo numa cilada, mas eu gostei da Pouco história. importa, é boa. A história é boa. E era uma das poucas coisas boas que tinha no meu e-mail. Podia fazer isso pra gordo. Toda hora que eu sento no avião, alguém senta do meu lado, tá apavorado. Ah, podemos exigir isso para gordos. Pois é. Vamos fazer essa campanha. Pronto. Com essa eu vou para o intervalo. E volto já para a gente falar do direito de ser ateu. Ou de ser cristão, ou de ser ortodoxo, ou de ser... De não ser. Lá, de ser metodista, luterano, macumbeiro. O que você quiser Budista, ser, ok? Sem censura no programa da TV Brasil. Vou abrir esse bloco com o e-mail do Daniel Reis, de São João del Rei, Minas Gerais. Ele diz assim, ele é nosso, eu falo que ele é nosso repórter de São João del Rei, nosso e-mailista assíduo. Sobre o tema do programa de hoje, o preconceito, comigo sempre teve peso 3. Sou negro, gordo e homossexual. Essa trinca, durante a minha adolescência, me fez vivenciar episódios muito difíceis que me marcaram. Todavia, hoje posso dizer que superei aquilo tudo e estou extremamente bem resolvido com tudo isso, e passei a adotar a seguinte filosofia de vida. Abre aspas. Aos que gostam de mim, o meu mais profundo respeito e a minha mais sincera amizade. Aos que não gostam de mim, continuem estáticos, ladrando preconceito, seja lá o que for, enquanto eu toco para frente a caravana da minha vida. Aí, Daniel, valor. Isso significa, isso se chama autoestima, né? Exato. Não Porque é? o cara trabalhou a autoestima dele. Associação... Hein? Eu escutei alguém falar alguma coisa? Não, eu falei, não, isso chama autoestima. Não, Trabalho- aí, até aí eu bom. fui. Depois eu escutei da onde, deve ter sido um câmera que falou com o outro, uma coisa Associação Brasileira de Ateus Agnósticos. O diretor da ATEA, fala ATEA? Isso, até. ATEA, Alfredo Espínola. O que é isso? Como é que funciona? Eu nunca pensei que tivesse. Para mim, essa é a minha surpresa hoje. Pois é, nós somos a última das minorias, né? Porque as mulheres, embora não sejam minoria, mas já tiveram, como a gente falou aqui, já tiveram o seu... já tiveram a sua luta reconhecida, os homossexuais, os negros, e resta esse preconceito. O preconceito contra o ateu, ele se dá porque o ateu ele é completamente o diverso de tudo. Eu represento a ATE, a nossa organização, na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, como advogado. Então é muito estranho, porque lá nós temos budistas, nós temos umbandistas, nós temos o pessoal de candomblé, nós temos rabino, nós temos toda a diversidade que comporta a religião, e de repente eu sou o único não crente ali, então fica como se fosse um ET caindo assim, né? Eu me sinto às vezes como um ET entrando ali. E, no entanto, esse preconceito, ele se insere assim no rol geral dos preconceitos. Embora a gente seja o último deles, a gente é mais um, apenas mais um. As pessoas apontam assim numa festa, já falou com ele é ateu. Não assim explicitamente, ele não se dá com essa explicitude. Ele é mais sutil, ele é mais perverso, eu acho que até por isso mais perverso. Pelo nosso site nós recebemos muitas denúncias de jovens ateus que são perseguidos na escola, que são obrigados a rezar em escolas públicas, estando no estado laico como a gente está. Exatamente. E nós temos várias denúncias, especialmente do interiorzão do Brasil, de jovens que são... o dia se inicia por uma reza e ele não quer rezar. Não é interessante isso, porque é uma coisa que vem de dentro. Os pais não são, ninguém é ateu. Ele resolveu ser ateu, coitado. Então, você é filho de um ateu? Não. Minha família é toda religiosa. Mas eu sou ateu desde os 11 anos de idade. 11 anos? 11 anos de idade. De que religião? Católica. Eu fui formado, estudei em escolas católicas e por isso virei ateu. Nossa.
Os padres me fizeram ateu. Graças a Deus, né? Porque, infelizmente... Eu adorei o graças a Deus, porque era isso que eu ia te perguntar agora. Na hora do aperto... Não, nunca. Nem essa expressão, graças a Deus, eu usei de gracinha aqui falando com você, porque eu eliminei do meu vocabulário, não uso isso. Na hora do aperto do sufoco... Não. Se o avião cair, eu vou cair sem rezar. Não Sem tem rezar. como, não tem chance. Mas a gente É percebe a o única seguinte... entrevista aqui que eu tenho medo de ser preconceituosa. Eu sou do tipo rezadeira, sabe? Gosto de rezar. Eu acho ótimo. Então eu tenho medo de dar todas cheias de dedos. Eu estou passando por uma crise de saúde renal e tal, então várias amigas minhas, vou rezar para você, eu acho ótimo, só pode fazer bem, mal nenhum vai me fazer. Quem me quer bem só vai me fazer bem. Mas enfim, vendo o... E por que você, aos 11 anos, você acha que você já tinha, assim, tomado definições? Obviamente que foi uma coisa sensorial, assim, uma coisa muito imediatista. A minha história é igualzinha, com devido respeito à personalidade, a do Drauzio Varela. Ele se tornou ateu, nos tornamos ateus pelo mesmo motivo. Estudávamos em colégio de padre, e o padre dizia que, naquele tempo, tinha que confessar antes de comungar, a missa era em latim, e então tinha que ir em jejum para a missa. Às 6 da manhã tinha que ir em jejum para a missa. Ficava possesso com isso. Mas, enfim. E o padre falava que se mordesse a hóstia, sairia sangue porque era o corpo de Cristo. Eu não tive dúvida em morder a hóstia. Eu mordi muitas hóstias e nada de sangue, né? Então, bom, se isso não é verdade, outras coisas que eles me falam também não devem ser verdades. E começou a minha descrença. Quer dizer, foi um motivo muito infantil, mas que felizmente, eu acho que felizmente... Pois é, para a minha idade eu acho que foi perfeito, e a partir daí então evoluiu para um ateísmo mesmo radical. Eu sou ateu radical. Então, agnóstico não, eu sou ateu, eu nego a existência de Deus, eu não vejo razão para que exista Deus. Eu creio na ciência, enfim, acho que um monte de coisa não se pode explicar ainda, mas isso não significa que eu devo inventar alguma coisa para explicar o que eu não sei. Eu acho até sendo um pouco violento na expressão, eu acho que até falta um pouco de humildade intelectual para as pessoas que querem justificar tudo. Então, não sei. Por exemplo, o índio, o trovão é tupi, é um deus, porque ele não sabe como se forma um trovão. Então, para as outras pessoas, daí, em diversos graus, se dá a mesmíssima coisa. O que a gente percebe é que os preconceitos em geral, não só contra os ateus, ele está intimamente ligado ao grau de escolaridade das pessoas. Contra os ateus especificamente, o grau de rejeição é de 87% em quem tem até a 4ª série de estudo primário, né, 4ª série primária, e ele cai para 62% para quem tem ensino superior. E isso vale para todos os preconceitos. Pode ser 2 ou 3% a mais ou a menos, essa escala se aplica a qualquer dos preconceitos. É contra o gordo, é contra o negro, é contra, enfim, todas as minorias. E nós fundamos essa associação justamente para tentar combater esse preconceito. E aí vieram os cartazes, veio a ideia dos cartazes que nós tentamos primeiro colocar em ônibus, como foi feito em Londres. As empresas de ônibus se recusaram a aceitar. Então nós fizemos outdoors. A primeira são esses outdoors, colocamos em Porto Alegre, primeiramente por falta de dinheiro. Então nós é que financiamos do próprio bolso. Então não somos uma ONG que receba dinheiro do governo, não temos, temos que ir aos poucos. Esse Porto Alegre foi o primeiro. Eu destacaria somos todos ateus com os deuses dos outros, que você já acabou de mostrar, porque, na verdade, para um bandista, eu sou ateu para ele, porque eu não sigo o Deus dele. E assim como ele pode ser ateu para você, porque ele não segue o seu Deus. Então, para ser ateu, nós temos que designar qual é o Deus, né? Qual é o Deus? Todo mundo é ateu com relação ao Deus dos outros. E também religião não define caráter, que eu acho ótimo. Você veja aí... Esse é absoluto.
Chaplin ateu e Hitler teísta. Então, quem é quem aí? Quem é o bom, quem é o mal? Né? Abre, Alexandre, por favor. Isso. Nós estamos entrando também num processo agora de ativismo, judicialmente falando. Nós tivemos recentemente o caso de um apresentador de TV, de São Paulo, muito conhecido, pode falar o nome, não? É o Datena. Ele reiteradamente condenou os ateus, julgou e condenou sumariamente, como pessoas que matavam, porque quem fez isso é ateu, a respeito de criminosos que tinham matado, inclusive, no caso específico, uma criança. Quem matou só pode ser ateu, não tem Deus no coração. Então os cruzados eram ateus. Oi? Os cruzados eram ateus. Pois é. Por essa lei, por esse princípio, foi radicalizado. Então nós o processamos, ganhamos em primeira instância, está em recurso no tribunal agora, e nós já estamos preparando outras ações e vamos entrar, popularmente falando, vamos partir para o pau, sabe, judicialmente. Falou o que quer, vai ter processo em cima. Como os gays fizeram há muito tempo, nós estamos saindo do armário e achamos que essa é a melhor forma, é encarar. Realmente vamos ter que encarar, brigar quando for necessário judicialmente, estamos partindo para isso também. Olha, tem uma coisinha que acho que é importante, né? Eu não sei o número exato do último censo, mas acho que cerca de 11% dos brasileiros se declaram ateus, né? Sem religião, 12%. Sem religião. 12%. Isso deve dar aí uns 20, alguns milhões de pessoas que se declaram sem religião. No Rio de Janeiro são 17%. Essa é uma briga que a gente está tendo também com o IBGE. A gente está tendo essa briga com o IBGE, porque o IBGE, na categoria de sem religião, nós queremos que ele especifique quem é que não tem religião porque não tem religião, ou quem não tem religião porque se declara ateu. Nós queremos isso, nós queremos quantificar isso, como você estava falando há pouco, que é importante qualificar no censo. No entanto, o IBGE se recusa a fazer isso. Nós estamos também tratando judicialmente disso, para obrigar o IBGE a incluir os ateus no censo. E você tentou, vou fazer uma pergunta aqui que vem pelo Twitter. Imagino que Alfredo tenha estudado outras religiões para se definir ateu. Quais foram? Ele não se identificou com nenhuma? Você pensou em outras religiões, a não católica? Pensei. Na minha família tem pessoas espíritas também. Eu convivi com vários espíritas, aprecio bastante, são pessoas muito boas, os espíritas que eu conheci. Tive amigos muçulmanos na escola, dois amigos muçulmanos na escola, e tive, como em São Paulo, muito comum, japoneses shintoístas. Mas, sinceramente, foi um corte radical. Quando eu me decidi me transformar em ateu, eu nunca mais me interessei por outra religião. Assim, interessei a ponto de ler e tal, mas não de me dedicar a nenhuma religião, nunca mais. Você não sente falta? Não. Pelo contrário, às vezes o assunto se torna um pouco enfadonho para mim. Não só religião, tudo que é místico em geral, eu não gosto. Eu acho uma perda de tempo fazer isso. Prefiro dormir. Horóscopo, tudo? Né? Tudo. Nada disso me atrai. Zero. Atração zero, assim. Eu acho fantástico. Eu tenho isso também. Você sabe que eu encantado. não consigo. Eu sou rezadeiro também. Eu sou rezadeiro. Tem uma coisa interessante que no final do século XIX, início do século XX, a gente dava a religião como uma coisa em regressão, né? Nietzsche anunciou a morte de Deus, né? Freud, o futuro de uma Freud, quer dizer, a discussão era a religião está regredindo de tal maneira que ela vai desaparecer com a ciência, com o positivismo, etc. Com progresso. Com progresso, né? E no final do século XX, nós começamos a ver exatamente o movimento contrário, né? Como você falou, uma expansão do fundamentalismo religioso, da religião. E tem uma outra coisa que é interessante que ele falou, que é importante. Algumas pessoas dizem assim, não importa que religião, é preciso ter uma, né? Como se a religião fosse um elemento de caráter, formador de caráter. Também havia uma outra coisa que dizia o seguinte, em cada religião tem um pouco de verdade. Né? Então, aquela coisa que, no fim, todo mundo rezava para o mesmo Deus, com nomes diferentes. O papado, o Vaticano, muito recentemente, decretou que isso é mentira.
né, que só existe uma religião verdadeira, que é o catolicismo romano. E, com isso, ele apagou toda outra possibilidade de conversa, de diálogo, né, nesse sentido. Esse é um momento importante. A gente está vendo, né, uma nova ofensiva de religião e que talvez esteja ligada um pouco ao que o Geraldo Tadeu falou antes, dessa crise de identidade, dessa crise de bem-estar, dessa perda de raízes na sociedade, e a gente queira ter a ideia de que talvez tudo isso que a gente faça, que a gente passa por tanta dificuldade na vida, que isso não acaba aqui, isso não acaba de repente. Né? Para muitas pessoas é muito difícil imaginar que eu batalhei tanto, eu trabalhei tanto, eu só no fim da vida que eu tenho sucesso, ou eu não tive sucesso, mas eu vou ter alguma coisa depois. Né? Isso consola, isso acalma. Talvez intelectualmente não seja brilhante, mas é, do ponto de vista da vida de cada um calmante. E ao mesmo tempo foi o modo de se manter o poder durante tanto tempo, né? Claro que isso é instrumental. Não, é fato também, acho que num contexto... Não só entre os católicos. Né? Não. Os muçulmanos, até o Alcorão, budismo é uma hierarquia. né? O fato é que nós vivemos um tempo de lei do mercado, né? Tudo se justifica pelo mercado. Eu estava falando aqui do mercado pink. Não pode ser por esse lado que a gente vai defender os homossexuais, é pelo lado da cidadania. Então, quando a gente vive numa lei de mercado, né, assim, a moralidade desaparece. Quer dizer, as pessoas ficam em busca de um porto seguro. Eu acho que tem um pouco esse conteúdo, né? Qual vai ser o porto seguro, se a moralidade, aquela moralidade antiga, agora, tem uma outra tradicional, coisa. Desapareceu, né? Tem outra coisa, Geraldo. Quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que é dura no pensamento existencialista de Sartre é o seguinte: será que as pessoas não estão fazendo um mercadejar com Deus? E eu vou fazer isso, e vou ser bonzinho porque eu vou ganhar um ticket para o paraíso. O problema seria você ser bonzinho sem o ticket para o paraíso. Então, se não tem ticket para o paraíso e você é um cara honesto e solidário, isso talvez seja superior a você ser honesto e solidário em troca de um ticket para o paraíso. Ok. Pena que está acabando. Vou para o intervalo, volto já naquele bloco corrido, que parece uma maratona. Sem censura no programa da TV. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque não vai dar tempo de ler tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ler um comentário. Vou ler 2 comentários fortes. Vamos lá. Comportem-se, vocês. Bom, o programa é contra o preconceito. Sou católica e mãe de 2 meninos. Não gostaria que eles vissem homens beijando homens na boca e mulher beijando mulher na rua como se fosse normal. Sou contra a violência em qualquer situação e sou a favor das pessoas que estão juntas há muito tempo terem direitos dos bens uns dos outros. Não necessita casar para isso. E cada um, adulto, dono do seu nariz, ter o direito de ser e fazer o que quer, mas sem que isso influencie outras pessoas, principalmente as crianças. Até porque a família é constituída por pai, mãe e filhos. E isso é o que devemos passar para os pequenos. Um abraço a todos. Ela não se identifica e eu também não tenho como identificar. Parabéns a Francisco e ao Carlos por serem pessoas inteligentes que usam a inteligência como arma de defesa. Acho que as paradas gays são uma expressão da alegria, mas acho que, com o passar do tempo, perderam um pouco a direção pela busca dos direitos. Porque, quando há agressões à população gay, não se une e faz uma passeata solicitando medidas enérgicas e imediatas. Fico feliz com o Supremo, hein? Essa é uma grande discussão no interior da própria parada gay da organização. Eu posso responder o seu primeiro comentário? Peraí, não, porque você não pode, porque vem mais. Tem uma filha negra, tão linda quanto a Miss Itália. Morria de raiva quando os coleguinhas faziam piadinhas tipo: eu sou branca de valor, tu és negra de fedor. E ela chegava chorando. Eu dizia: tu és negra sim, mas sempre cheirosa. E o mais importante, educada, por isso não liga. Tenho vontade de escrever um livro a respeito. As pessoas não acreditam o quanto está presente o preconceito. E vai por aí. É porque eu não vou conseguir ler tudo. Aí a Cristina fica no meu ouvido, sabe? 2 minutos. Posso responder só essa senhora, que eu acho que é muito importante? Muito rápido. Tá. Olha, ao contrário do que a senhora acha, as pessoas só têm, pela lei brasileira, pelo Código Civil, tá? Por favor, se eu estiver dizendo errado, tem advogados aqui. O seu relacionamento, bens, como a senhora fala, reconhecido, no caso, quando existe o casamento, o status de cônjuge reconhecido. Isso só se dá com o casamento civil. A totalidade de direitos, são 112 direitos civis que nós, cidadãos homossexuais, não temos direito.
que com a união estável diminuíram, porém a integralidade, a equiparação de direitos só se dá com o casamento civil. Essa não é uma questão de igreja, é uma questão de reconhecimento do Estado de direito, da dignidade da pessoa humana. Pelos gordos, Lúcio. Oi? Pelos gordos. Não vale falar como Nelson Rodrigues, envelheça, ou emagreça, emagreça. Desculpa, eu Nelson fiquei Rodrigues tão que focado dizer- no que ele estava falando que me distraí um pouco. Pelos gordos. Aí, como é o site mesmo? É papodegordo.com.br. Como é o seu site? atea.org.br. Até. atea.org.br. Parabéns. Qual vai ser o próximo título? Ai, a minha idade já não dá mais. Não dá mais. Ai, que Então, isso, Mas de eu Lúcio. fechei fechei muito com com essa cara, coroa fechei aí. com chave de ouro, um concurso internacional. Internacional, Estou felicíssima. pô. Não sou uma qualquer. Valor. Miss Balzac. Hein? Miss Balzac. Não é o próximo. Miss Balzac. Miss Balzac. Balzac. Você vai inventar o Miss Balzac. Como é o nome do seu site que tu não deu? Terrorismo na América do Sul, uma ótica brasileira? Esse é um trabalho que a gente fez lá na UFRJ, analisando o fenômeno do terrorismo. Vamos fazer um programa sobre isso? Vamos. Essa coisa é fundamental. Eu queria trazer o Sheik e tudo, pode? Pode, ótima pessoa. Adoro ele, Sheik de Também, rádio. é. Também. Então, agradecendo a vocês todos por terem Posso vindo. achar o site da E a Coitadoria? vocês... Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser avaliar. Eu vou cortar da parte.